Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente está falando sobre intervenção urbana, tá? Vamos falar sobre alguns artistas, alguns grupos, sobre as obras que eles realizaram e sobre qual a relação que as pessoas têm com essas obras, tá? A gente vai trabalhar da página 84 até a página 89 para conceber um pouquinho e a gente vai trazer alguns conceitos que eu preciso que vocês aprendam. O primeiro grupo que a gente vai falar aqui é sobre o JAMAC, que é um grupo que é a sigla para Jardim Mariana Art Club. O que esse grupo fez? Ele foi fundado pela artista Mônica Nador. Ela juntou jovens da periferia do Jardim Santa Mônica, do Jardim Miriam. O que ela fez? Ela pegou esses adolescentes e ela começou a fazer oficinas e cursos para ensinar eles a manipular moldes e fazer composições através de módulos, certo? Que módulos são esses, professora? Esses módulos, na verdade, são conjuntos de elementos que vão sendo colados, vão criando uma composição, tá? Então, ela acaba pegando o acetato, que é um material de raio-x, de radiografia, ela leva para eles fazem um molde. Aquele molde que a gente chama de stencil, pode ser chamado também esse molde vazado, certo? E aí eles fazem os desenhos e ela pega ruas inteiras, óbvio, com a autorização dos moradores. E eles fazem a utilização desses moldes nas paredes das casas dos moradores e criam uma composição bem colorida numa determinada rua. Isso dá um pouco de visibilidade para aquele local, que é um local de periferia, é um local que não tem visibilidade, que não é cuidado pela prefeitura, que geralmente tem problemas de saneamento, de estrutura, e ela dá uma outra cara, dá uma outra visibilidade para a periferia, tá certo? Aqui no nosso material tem algumas falas dos artistas, por favor, leiam para vocês conceberem melhor como é que funciona isso, tá? O outro artista que a gente vai falar aqui é o Edward Sroor. O que ele faz? Ele se dedica apenas a fazer intervenções urbanas, tá? As obras dele procuram chamar a atenção da população para questões ambientais e outros problemas das metrópoles. O que ele fez aqui? Ele colocou caiaques, certo? Dezenas de caiaques, com manequins vestidos, nadando às margens do Rio Pinheiros, certo? Na cidade de São Paulo. E aí ele chamou a atenção, quando ele coloca esses caiaques com esses manequins, ele chama a atenção das pessoas para por que aquilo está ali, e as pessoas observam que aquilo está ali no meio do lixo. Então, por que a margem do rio é tão poluída? Quem está jogando esse lixo ali? Por que a população não faz nada? Por que a prefeitura não faz nada? Então, vamos nos questionar sobre de que forma a gente pode acionar a sociedade, poder público, a pensar nos problemas ambientais. Vamos pensar de que forma a gente vai reestruturar nosso sistema de coleta de lixo, de captação de esgoto, para que esse rio ele não sofra com isso. Então, são problemas sociais, são problemas ambientais que ele está levando em consideração aí, questionando nessa obra dele, tá? Se vocês pesquisarem, tem várias obras bem curiosas do Edward Sroor, tá? E aí a gente vai para um outro, que é de um grupo, uma dupla de artistas chamado Poro, que é da Brígida Campbell e do Marcelo Terçanada. O que acontece? Eles fazem uma técnica chamada lambe. O que é o lambe, professora? Eles pegam cola, misturam com água. Pode ser cola de farinha, pode ser cola branca. Cola branca que eu digo é essa cola aqui, ó. Certo? Eles pegam a cola dessa, colocam numa garrafinha PET, certo? Coloca água dentro. Misturam. Essa mistura, eles vão fazer o seguinte. Eles vão pegar cartazes de qualquer tipo, geralmente em papel sulfite, tá? Eles vão levar para um determinado local e eles vão passar o pincel com a tinta, certo? Vão colar e depois vão passar de novo. Essa técnica do lambe-lambe, certo? Ela é muito comum, tá? Para exibir conteúdo artístico ou crítico, certo? Colado em muro, tampão umidade. É utilizada há muito tempo, tá? Teve um retorno nos últimos anos, porque as pessoas vêm fazendo um trabalho sobre questões culturais, manifestações. É muito utilizado por movimentos sociais também.
E aí, o que eles fazem? Ele recebe esse nome porque você passa a cola várias vezes, como se estivesse lambendo, certo? A imagem, até que ela fique muito colada. Para quem não sabe, lambe-lambe é muito difícil de tirar. Gente, é muito difícil. Então, um cartaz colado dessa forma, ele vai chamar a atenção e vai ser difícil que alguém retire, tá? Então, provavelmente ele vai ficar ali por muito tempo, então ele vai ter um significado durante um tempo. Porém, ele vai ser retirado em um momento, outro cartaz vai ser colado por cima, outra camada de tinta vai ser jogada por cima. Então, eles trabalham apenas com manifestações artísticas efêmeras. Que é isso? É uma coisa que já tem uma vida útil, que vai começar, vai ter seu ápice e vai acabar, e ela vai deixar de existir. Então, não é uma obra de arte que eu vou pegar, retirar dela e levar para uma galeria. Não, é uma obra que ela tem um fim, que ela está ali na cidade, que ela tem uma lógica. E como é que eles colocam nesses cartazes para chamar a atenção da população? Cozinhar é revolucionário. Uma outra coisa que é plante novas árvores na sua rua. Com o desenvolvimento urbano, o que acontece? Há um desenvolvimento do concreto, das construções, e não há um desenvolvimento paisagístico, não há um desenvolvimento ambiental. Então, o que acontece? Quando você vê um cartaz desse, você pensa, por que eu não tenho um vaso de planta a mais na minha casa? Por que não tem uma árvore na minha rua? Por que o meu vizinho cortou a árvore? Vamos pensar sobre isso. Por que está tão quente? Então, é um estímulo ao pensamento, tá? Ao pensamento crítico. Aqui no nosso livro, um dos exemplos que eles trazem é Outra Casa Foi Demolida. E aí eles trazem elencam, né, alguns lugares, e você pode chegar a intervir na obra, inclusive, se você tiver uma caneta, né, do porquê dessa cidade, dessa casa ter sido demolida, certo? Então, eu acho que é um tipo de obra muito interessante. E eles questionam sobre o patrimônio histórico. Por que se destrói o patrimônio histórico? No caso, eles são de Belo Horizonte. É uma cidade que tem uma história muito grande. Então, por que se destrói o patrimônio histórico? De que forma eu posso pensar positivamente nisso? De que forma eu, como pessoa, como indivíduo, posso me organizar para que o patrimônio histórico não seja destruído? Certo? É efêmero, porém não deixa de fazer parte de algum momento e não deixa de tocar as pessoas, certo? E aí a gente vai para outra obra que é de um grupo chamado Juventude Marcada para Viver, o JMV. Eles fizeram uma obra porque, vamos contextualizar, né? Em 2012, 30 mil jovens entre 15 e 29 anos foram assassinados no Brasil por diversos motivos. Principalmente são jovens negros, 77% eram negros. Esses jovens, em geral, eram jovens mais pobres, de periferia ou favela, certo? O que acontece? Eles são mortos pela violência cotidiana, pela violência policial, pela violência entre grupos, facções criminosas. Então, existem diversos motivos para as mortes. Porém, é uma denúncia muito grande, certo? Por que morrem tantos jovens? Por que eles não estão na escola, nas universidades? Por que eles não estão estudando? Por que eles não estão vivendo? Por que eles não estão trabalhando? É interessante saber também que uma grande porcentagem desses jovens são do sexo masculino, certo? Eu não tenho o número exato, mas eu acabei fazendo uma pesquisa. Depois, se vocês tiverem curiosidade, me perguntem, eu trago para vocês, tá? Eles fizeram uma performance. Eles foram para uma praça no Rio de Janeiro, certo? No centro do Rio. E aí, quando soou um determinado som, todos eles se jogaram no chão, chegaram com pincéis e fizeram o formato do corpo deles, como aquelas marcações de policial, né? Como quando há alguma morte de investigação policial. E aí o desenho se confunde com a imagem, o desenho que tem lá no chão. E existem esses desenhos e as pessoas são tantos que as pessoas vão passar e vão se perguntar: por que essas pessoas estão no chão? Por que essas marcas estão aqui? O que foi que aconteceu? O que é que eles estão tentando chamar a atenção da gente? Então há um questionamento. Eu acho muito interessante porque a gente precisa falar sobre isso. Vamos nos perguntar: se a gente visse milhares de silhuetas de pessoas, de corpos no chão, o que a gente ia pensar? O que você ia pensar? Você ia querer estar ali? Você se questionar por que elas estão naquele lugar? Se questionar o que aconteceu? Quem foi? Por que foi? Quem cometeu aquele crime? Se foi um crime? Que tipo de investigação está sendo feita? Então, são vários questionamentos, tá? E aí eu trago as duas últimas obras agora.
Uma das obras ela é feita por um grupo chamado Andacete, certo? Geralmente eles fazem performances multimídia, envolve teatro, música, dança, novas tecnologias. Quando eu digo multimídia, são multilinguagens, são multimídias mesmo, são várias formas de ver uma coisa. E tem um negócio chamado Virada Cultural, e eles fizeram um minuto mapping, onde eles pegaram algumas imagens, projetaram num prédio histórico da cidade, certo? Então eu acho bem interessante a gente pensar a cidade de uma nova forma, dar novos significados, porque às vezes o prédio antigo é histórico, mas ele pode ter uma nova cara através das novas mídias, das novas tecnologias, tá? E aí, por último, vem uma obra que é de um projeto chamado Frida. Esse projeto, ele pensa no mobiliário urbano. Ele foi feito para a cidade de Quito, no Equador. Como é esse mobiliário urbano? Primeiro, eles pensaram o seguinte: a gente tem que fazer um objeto que ocupe o espaço, mas diferente dos veículos. O veículo, ele é chamado de espaço morto, ele é um espaço ocupado, e esse espaço não pode ser ocupado por pessoas. Então, eles construíram esse móvel utilizando material reciclado, doado. É um móvel que tem 2 bancos, uma mesinha central, tem esses guarda-sóis, certo? Então, ele protege da chuva. São guarda-chuvas, na verdade. Então, eles protegem do sol e da chuva. E ele tem rodas e você pode dispor ele em qualquer lugar, você pode transportar. Ele tem uma parte de verde, né? Ele tem plantas. E aí a gente se pergunta, né? O que esse móvel está fazendo ali? As pessoas sentem vontade de usar, então ele é feito para intervir num determinado lugar e as pessoas de fato usam. Então as pessoas sentam, as pessoas tiram um descanso, elas são convidadas a ir para lá. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Eu preciso que vocês se concentrem para a próxima aula, que ela vai ser mais filosófica, tá? Vou deixar alguns links na descrição do vídeo para que vocês assistam. Não deixem de assistir, por favor, porque faz parte do nosso repertório, tá? E eu não posso deixar aqui passando enquanto eu tô falando, porque são vídeos que têm direitos autorais, certo? Não deixem de fazer a atividade da plataforma e lembrem da atividade prática, viu? A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.